Hoje você vai aprender a receita de pão de cachorro-quente mais gostosa da sua vida. Não tem desculpa. Se você gosta de cachorro-quente, faça você mesmo o seu pãozinho. É mais gostoso, mais macio e você vai amar essa receita. Tenho aqui os ingredientes que eu vou usar hoje para poder fazer esse pão de cachorro-quente aqui com vocês. Eu vou usar a batedeira porque eu tô tendo muitos problemas de articulações, então quando eu faço pão manualmente eu sinto muita dor. Esses aqui são os ingredientes, conforme eu for colocando na batedeira, eu vou explicando para vocês tudo certinho e vou deixar também na descrição do vídeo todas as quantidades de ingredientes que eu tô usando aqui. Eu vou começar, antes de colocar os ingredientes na batedeira, eu vou começar dissolvendo 10 gramas, de 10 a 12 gramas de fermento biológico fresco, vou colocar aqui. Eu tenho aqui 200 gramas de água em temperatura ambiente, eu não coloco nada para esquentar. Os meus pães, eles são feitos sempre com fermentação mais longa, então eu não esquento água, nem leite, nada disso para poder misturar aqui. E aqui eu tenho 50 gramas de leite, então eu vou colocar esse fermento aqui para começar a dissolver, 50 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de mel. Aí eu vou misturar tudo aqui para poder colocar na batedeira o fermento já totalmente dissolvido. Vocês podem também colocar na batedeira primeiro essa parte, dissolver o fermento e depois colocar a farinha. Mas eu vou misturar primeiro aqui, eu vou dissolver o fermento na mão e depois eu coloco na batedeira. Agora, eu dissolvi bem meu fermento aqui, vou colocar na batedeira. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo. Vocês podem usar a farinha de trigo que são especiais para pães, que vai dar um resultado também melhor. As farinhas que vocês têm aí no Brasil são boas. Eu usei a farinha rosa branca tipo 1 para panificação e achei o resultado muito bom. Agora eu vou começar a bater, depois eu vou colocar a manteiga e o sal. Olha, gente, vocês podem notar que agora a massa já tá bem misturada e eu vou começar a acrescentar a manteiga e o sal. E vou continuar batendo até que essa massa fique bem homogênea. E vocês, se tiverem que fazer nas mãos, vai dar um trabalhinho, mas vocês vão ter que sovar até a massa ficar bem elástica. Vou colocar 10 gramas de sal, 50 gramas de manteiga. Aí depois é só deixar batendo ou sovar nas mãos até a massa ficar bem homogênea. Olha, gente, a minha manteiga, ela tá se misturando, mas ela ainda não tá totalmente misturada na massa. Então, eu vou deixar para vocês uma dica, para vocês que gostam de fazer pães, de dar uma pausa, deixar ela descansar um pouco, porque a massa fica muito rígida. É como se a gente estressasse demais a massa, então ela fica bem rígida e às vezes dificulta até o trabalho manual quando a gente tá fazendo a sova nas mãos. Aí a gente dá uma pausa de mais ou menos de 15 a 20 minutos. Se tiver um ambiente muito quente, pode levar para a geladeira. Ou se vocês não tiverem num ambiente muito quente, é só deixar aqui a massa descansar um pouquinho e depois ela vai ficar mais receptiva, mais fácil de manusear também com as mãos ou na batedeira, é a mesma coisa. Aí eu vou dar aqui uma pausa de 15 ou 20 minutinhos, depois eu volto para poder essa massa dar uma relaxada e vou continuar batendo. Bom, gente, depois da pausa que eu dei de 20 minutos, eu vou continuar batendo a minha massa. Uma misturada aqui, porque essa batedeira ela é bem grande. Às vezes a massa não bate muito bem, porque precisaria ser mais ingredientes, que ela é bem grande essa batedeira aqui. Vou trazer essa massa um pouco para a bancada, para mim terminar essa sova aqui nas mãos. Vou colocar só um pouco de farinha para evitar que grude muito aqui na bancada, tá, gente? Porque essa manteiga ela ainda não foi bem misturada. Então, eu vou fazendo, ó, esses movimentos. Se for necessário, pode colocar um pouquinho de farinha também, porque a massa tá bem úmida. Para facilitar, se for necessário, a gente pode colocar mais um pouquinho de farinha. Essa parte aqui é chata, porque é para misturar essa manteiga, né? Que tá aqui no meio, então gruda bastante. Depois ela vai parando de grudar, é só sovar que depois ela vai
melhorando e dando algumas pausas se for necessário. Olha, gente, a minha massa ela ainda não tá com uma aparência lisa. Vocês podem perceber que tá bem rígida ainda, não tá maleável. Eu vou levar pra geladeira uns 20 minutinhos, porque começa a esquentar muito e aí a gente tem que esfriar um pouquinho a massa. Vou levar pra geladeira para poder ela dar uma relaxada e volto para poder sovar mais um pouquinho para ela chegar na textura que eu preciso. Ela ainda tá muito com aparência, né? Muito rúvida, não tá uma aparência lisinha. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar 20 minutinhos na geladeira e depois eu volto pra gente poder trabalhar mais um pouquinho e ela chegar no ponto que eu quero. Bom, gente, depois que a minha massa relaxou na geladeira, eu vou dar mais uma sova aqui pra gente ver se tá mais maleável. Vocês podem notar que cada vez que a gente dá um descanso, a massa vai ficando bem mais relaxada. Podem notar que ela tá bem mais macia e maleável do que quando foi pra geladeira. Agora eu vou fazer aqui uma bola e vou colocar em uma vasilha para poder essa massa fermentar. Vou passar um pouco de desmoldante aqui em uma vasilha, tá, gente? Para poder descansar a massa. Vocês podem passar um pouquinho de óleo ou azeite, não tem problema. É só para a massa não grudar aqui na vasilha. E agora eu vou deixar aqui até ela crescer, até ela fazer essa primeira fermentação. No meu caso, mais ou menos 2 horas. Vai depender sempre se tiver mais frio, se tiver mais calor, mas vocês vão observar o crescimento da massa em mais ou menos 2 horas. Bom, gente, a minha massa cresceu bastante. Eu tive que deixar 3 horas, porque eu não deu tempo de vir modelar os pãezinhos antes. Tirar um pouco de ar da massa antes de cortar os pedaços. Deixa eu mostrar para vocês primeiro como que eu faço a pré-modelagem e depois faço o modelinho mesmo do pão. Por enquanto é uma pré-modelagem. Faço uma bolinha. Essa daqui é a massa que eu pesei de 90 gramas, que é para fazer um pãozinho um pouquinho maior. Aí faço aqui uma bolinha. Deixo aqui reservado do lado. Eu fiz 2 tamanhos diferentes. Aquele dali 90 gramas e essa aqui de 70. Aí eu vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou fazer uma bolinha juntando toda a massa. Dou uma boleada e deixo ali reservado. Eu vou fazer toda a massa cortada assim, em 2 tamanhos diferentes para poder mostrar as 2 opções de tamanhos. Vou deixar agora, gente, aqui os pãezinhos pré-modelados, 10 minutinhos descansando, para a massa dar uma relaxada e depois eu venho modelar os pãezinhos para mostrar para vocês. Bom, gente, deixei a minha massa dar uma descansada para relaxar um pouco. Agora eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como que eu vou modelar esses pãezinhos para cachorro quente. Eu vou abrir a massa aqui com os dedos, começar a espalhar a minha bolinha, sempre fazendo nesse formato, tá, gente? Formato de um retângulo. Aí vou pegar um rolinho bem pequenininho e vou abrindo nesse sentido, sempre para ela ficar compridinha. Se vocês não tiverem o rolo, vocês podem fazer com os dedos, abrir com os dedos, fazendo esses movimentos aqui. Mas sempre ficando nesse formato que tem que ser uma parte mais comprida, para poder a gente dar o formato certinho do pãozinho. Aí aqui eu vou pegar minha massa e vou começar a fazer essa dobra aqui para dentro, apertando com a ponta dos dedos. Aí depois eu viro e faço a mesma coisa para se encontrar aqui no meio a massa. Aí, para poder ele ficar bem redondinho, a gente vai colocar essa parte aqui que ficou um pouquinho desigual, para juntar aqui, para unir, para ficar redondinho, não ficar com essa aparência aqui diferente. Agora é só a gente unir
essas duas partes e deixar essa costurinha aqui pra baixo. Vou mostrar assim que fica mais fácil. Dar uma costurada aqui por baixo pra poder ele ficar nesse formatinho assim, compridinho. Agora eu vou levar pra forma que eu passei desmoldante, mas pode ser também untada com farinha e manteiga, para ele ficar, para a segunda fermentação já crescer na forma. Vou colocar ele assim na forma, com a costura para baixo. Eu deixei esses espaços, gente, porque depois, conforme ele for crescer, para não ficar grudando. Se vocês quiserem aquele pão que sai todo juntinho, que a gente depois separa, vocês vão diminuir esses espaços, tá? Mas como eu quero que eles saiam separadinhos, eu deixei assim. Agora vai fermentar pela segunda vez, dependendo sempre da temperatura ambiente de vocês. Aqui no meu caso vai ser mais ou menos umas 2 horas. E depois eu levo pro forno e mostro para vocês o resultado dessa maravilha. Depois de 2 horas, os meus pãezinhos chegaram no ponto para levar para assar. Eu passei um ovo batido, pincelado por cima e levei para assar no forno pré-aquecido a 170 graus. Tem que tomar cuidado porque alguns fornos são muito quentes e ele assa mais rápido. Meu pãozinho ficou 25 minutos no forno e esse meu forno ele é bem forte, ficou bem escurinho em cima. Eu gosto assim. Mas vocês podem, se tiver um forno muito forte, colocar a 160 graus. Esse é o resultado dos pães de cachorro-quente que eu trouxe hoje aqui pra vocês. Olha, uma massa fofinha. Ficou perfeito, adorei o resultado. Já experimentei, mas aí eu quero fazer vocês passarem raiva, né? Vou experimentar de novo.